Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem. Eu sou Emerson Sbardelotti e esse é o Paz e Bem de toda segunda-feira. Hoje, dia 20 de outubro de 2025. Um dia muito especial para todos nós da Teologia da Libertação. Hoje é o aniversário do nosso biblista por excelência, por dedicação, por amor à causa dos pobres. Eu estou falando do meu querido amigo, irmão, conselheiro, Frei Carlos Mestres. Frei Carlos Mestres nasceu em 1931, lá na Holanda, e veio para o Brasil, carmelita, em 1949, antes do Concílio Ecumênico Vaticano II, após uma Segunda Guerra Mundial. Eu estou muito emocionado de fazer esse programa especial para você, Carlos, que tanto colaborou e colabora com a leitura popular da Bíblia no Brasil e por toda a nossa América. Então, o Carlos Mestre, ele nasce em 1931, lá na Holanda, vem para o Brasil em 1949. Acredito que ele esteja residindo em Unai, Minas Gerais, no interior de Minas. Ele faz de tudo um pouco, apesar dos 94 anos que está celebrando hoje. Ele capina, ele ajuda onde ele está, ele conversa, conta seus causos e, sobretudo, ajuda no trabalho bíblico junto às comunidades. Eu conheci o Carlos há muitos anos atrás. E ele nem deve se lembrar desse fato, porque foi lá em 1994, quando eu comecei a minha caminhada junto ao Centro de Estudos Bíblicos do Espírito Santo. Ele foi um dos fundadores do Centro de Estudos Bíblicos, o CEBI, e veio no Espírito Santo para fazer, naquele ano de 1994, fazer uma assessoria. Depois ele voltou outras vezes, não aqui na Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo, em outra diocese aqui do Regional Leste 3. Mas eu me lembro, no primeiro ano de teologia, lá em 2009, ele veio para também comemorar um aniversário do CEBI, Espírito Santo. E foi no Colégio Agostiniano. E até brincou com o meu nome na hora da apresentação dele. Que me encheu de vergonha e orgulho, né? Eu fiquei pensando, não, o Carlos lembra do meu nome, que legal. Depois me mudei para São Paulo e o encontrei algumas vezes durante o curso de verão. E também numa das Assembleias Nacionais do CEBI, que aconteceu no estado de São Paulo, ele estava presente, ele, Francisco Orofino, Zé Vicente, só gente boa, né?
O Carlos está lá no início do CB. O Carlos é esse sentimento de liberdade, de identificação com a Bíblia, com o povo. Ele ajudou a escrever essa história aqui também, ó. Ele participa, ele colaborou na Bíblia Pastoral. Ele escreveu um dos primeiros livrinhos, A Prática Libertadora de Jesus, que agora foi relançado pela Paulus como A Missão de Jesus e Sua Prática Libertadora, dele e do Ouro Fino, que é maravilhoso esse livrinho, maravilhoso. Esse, Com Jesus na Contramão, que nós aqui no Paz e Bem já estudamos. É só vocês procurarem nos nossos vídeos sobre a prática libertadora de Jesus e nós estudamos Com Jesus na Contramão inteiro. Esse eu acho fantástico. Nasceu de uma palestra dele com Ouro Fino. Jesus formando e formador. Maravilhoso. E um capítulo que ele escreve junto com Ouro Fino para essa obra em 2 volumes que eu, Marcelo Barros e Edivar Guimarães organizamos e convidamos ele e convidamos também o Ouro Fino. E no primeiro volume eles escreveram A Opção pelos Pobres e a Leitura Popular da Bíblia, na Dinâmica da Teologia da Libertação. É um texto primoroso, maravilhoso. Se você ainda não tem, é melhor correr lá para a editora Recriar e pedir o seu box. Esse texto, quando eu li a primeira vez, me encheu de alegria, me encheu de esperança, né? Porque o Carlos e o Ouro Fino vão dizer assim, ó, existe aqui no Brasil e nos demais países da América Latina e Caribe uma leitura da Bíblia que começou a ser feita pelos pobres. Homens e mulheres deste continente em suas comunidades eclesiais de base, SEBs. Essa leitura dos pobres, apesar das diferenças próprias de cada país, etnia, língua ou região, tem algumas características comuns a todos eles. Primeira, os pobres levam consigo para dentro da Bíblia os problemas de suas vidas. Vidas plenas de alegrias e de tristezas, de lutas, vitórias e derrotas. Eles leem a Bíblia a partir de suas lutas e de sua realidade. Segunda característica, os pobres fazem esta leitura em comunidade, ou seja, essa leitura é antes de tudo um ato de fé, uma prática orante, uma atividade pastoral comunitária. Terceira, os pobres fazem uma leitura obediente que respeita o texto. Eles se colocam à escuta do que Deus tem a lhes dizer hoje. Esta obediência ao que diz a palavra se faz numa abertura total, mostrando que os pobres estão dispostos a mudar se a palavra assim o exigir. Realidade, comunidade e texto. Como veremos, esta prática tão simples dos pobres é profundamente fiel à prática da mais antiga tradição da Igreja. Por isso mesmo, ela nos oferece princípios e critérios que podem orientar a leitura e o estudo que fazemos da Bíblia. Temos que aprender dos pobres, porque os pobres chegaram à Bíblia antes de nós, que vivemos hoje.
Mesmo antes dos documentos do magistério sobre a interpretação da Sagrada Escritura da metade do século passado. Foi a entrada das igrejas evangélicas aqui no Brasil, na primeira metade do século XX, vinda sobretudo dos Estados Unidos, que divulgou e intensificou a leitura da Bíblia entre os pobres. Esta ação evangelizadora de pobres com os pobres contribuiu para que, até na Igreja Católica, muita gente despertasse para a importância da palavra de Deus. Os 3 critérios acima descritos, realidade, comunidade e texto, são como 3 ângulos específicos com características próprias. Porém, ao se fazer a leitura, estes 3 critérios se articulam entre si, tendo em vista o grande objetivo: escutar Deus hoje. Somente quando isso acontece é que surge um novo tipo de leitura bíblica. Né? Então, é um texto maravilhoso, esse texto do Orofino e do Carlos Messers, que eu estou emocionado. Falar de um amigo assim é muita emoção. Né? Desculpa. Eu me emociono porque Carlos Mestre junto com Milton Schwantes, com Frei Gorgulho, com Ana Flora, com Matias Grenzer, com o professor Boris, com tantos biblistas, tantas biblistas que a teologia já nos presenteou nessa caminhada. Eu fico imaginando que a nossa vida pastoral ficou mais fácil com os estudos que Carlos Messers fez para entregar para nós essa leitura popular da Bíblia. Não foi fácil. Foram anos muito difíceis. E eu fico imaginando quantas barreiras até hoje. Ainda a gente encontra gente falando que a Bíblia pastoral que ele tanto ama e tanto ajudou, né? Uma linguagem popular, tão discriminada essa Bíblia. E ao discriminar a Bíblia, estão discriminando o trabalho de tantos biblistas aqui. De tantos biblistas. Eu fico imaginando que ao pregar o amor, o Carlos deveria receber amor, tá? Mas eu vejo que muitas pessoas se sentem incomodadas com essa palavra dita de forma popular, dita de forma amorosa, dita de forma acolhedora. Eu penso e imagino a alegria que o Carlos deve sentir no momento em que as pessoas começam a entender o texto bíblico. Eu vi essa alegria de perto, muitas vezes. Esse compromisso sério que o Carlos
apresenta ao fazer uma reflexão, ao fazer um vídeo, o cuidado que ele tem ao usar as palavras, né? Eu vejo o Carlos como esse vento novo que não que entra nas casas, porque é uma linguagem fácil, amorosa. O Carlos nos apresenta um Jesus da gente em todos os seus livros. Um Jesus que se emociona, que está ao nosso lado, que subverte, que dá sombra para que a gente se proteja dos raios solares. Eu vejo que o Carlos, ao completar hoje 94 anos, criando, pensando, tem muito ainda a nos ensinar. É daquela grande geração de biblistas, de teólogos, de pastores, que Deus já, que Deus tem chamado de volta para ele, sabe? Penso que o Centro de Estudos Bíblicos é um dos frutos mais saborosos que o Carlos plantou. O CEBI está em todo o Brasil. O CEBI tem raízes fortes porque o jardineiro Carlos Mestre soube, junto com o Jeter, com o Iranildes, com a esposa do pastor Jeter, com a Agostinha, e tantas, 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 tantas pessoas, né, desse Brasil inteiro, que levam a bandeira do CEBI à frente. Eu sei que o Carlos é discreto, ele não gosta muito dessas coisas, dessas homenagens, mas como irmão menor, como amigo, eu tinha que fazer esse programa Paz e Bem dessa segunda-feira, dia do seu aniversário, para agradecer, Carlos Mestres. Tudo, 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 tudo que você fez e faz pela gente a interpretar a palavra de Deus. Que alegria, que alegria, que bênção viver no mesmo período que você. Eu espero que a gente, em toda essa caminhada que ainda eu tenho para cruzar, junto com outras companheiras e companheiros, a gente possa ter peças de reposição, possa ter mulheres e homens inspirados na sua vida para serem
os biblistas da leitura popular da Bíblia. Muito obrigado, Carlos Mestres. Muito, muito, muito obrigado. Que o Deus da vida lhe abençoe a cada dia. Que o Deus da vida lhe faça feliz todos os dias. Que o Deus da vida te acompanhe. E às vezes lhe carregue no colo por toda a vida. A sua bênção, Carlos Mestres. Querido amigo, querido irmão, receba o meu abraço carinhoso, um beijo do seu tamanho. Paz e bem, vida longa e próspera.